não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O problema central, tudo que onde o miolo de toda essa questão é o seguinte: aqui nós vemos uma pessoa que tem a aparência de um ser humano, 2 braços, 2 pernas, tem uma conformação estética de ser humano. E essa pessoa emite sinais, tanto com o seu corpo, com a sua boca emite sons, com os braços, o resto do corpo faz gestos, etc, etc, e tenta comunicar algo a mim. Eu, por trás desses sinais, eu suponho, não só que ela está pensando, tá certo? Que ela está produzindo esses sinais, mas que ela tem uma consciência de si, que ela tem um em si, que ela tem uma interioridade, tá certo? Onde ela conversa consigo mesma e, conforme eu expliquei no meu artigo Meditação e Consciência, ela toma consciência de si como força parcialmente criadora da sua própria liberdade. Tá certo? E esta capacidade eu denomino a essência do ser humano. E é isto realmente o que distingue o ser humano de todos os outros seres. Ora, se, conforme o Kant, eu não posso apreender nenhuma coisa em si mesma, e sim somente na sua aparência fenomênica, então a interioridade que eu imagino apreender através dos sinais exteriores, da aparência fenomênica, da voz, dos gestos, do olhar, etc, etc, é ela também uma aparência fenomênica ou ela é efetivamente o em si da pessoa? Não faz o menor sentido falar de liberdade humana caso essa interioridade não seja o em si da pessoa, e sim seja apenas uma aparência fenomênica para mim. Este é o miolo de todo o problema. Você vê que a filosofia inteira do Kant se explica em função de um projeto utópico no qual, tendo colocado entre parênteses ou abolido a ideia do juízo final, do céu e do inferno, etc, etc, ele vê o destino humano como dirigido, orientado por um objetivo histórico, ou seja, é um pensamento eminentemente utópico. E esse objetivo utópico ele definia como a formação da sociedade racional. Ou seja, ele via que todas as gerações anteriores de seres humanos não estavam suficientemente humanizadas porque não tinham desenvolvido totalmente a razão. Então eram assim, um pouco mais que animais. Mas que, no futuro, haveria uma sociedade que seria o império da razão, onde tudo estaria organizado segundo categorias racionais, e esta seria a finalidade da existência humana. Então, de cara, nada se compreenderá do Kant se não se entende que tudo está feito em vista deste programa. Por que ele faz a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, etc, etc? Para aprimorar e aplanar o caminho para esta sociedade racional futura. E nós conhecemos os efeitos históricos da tentação de formar uma sociedade racional. Agora mesmo está aí, tem essas obras desse historiador britânico Niall Ferguson, que vão mostrando como o excesso de regulamentação e de controle de tudo, ou seja, o abuso da faculdade racional sobre a espontaneidade e
e até a incontrolabilidade, ou irracionalidade, se quiserem, da sociedade, é o que está minando não só a economia, como toda a civilização ocidental. Então nós estamos vivendo exatamente num mundo kantiano, um mundo como Kant imaginou. Esta coisa que Kant imaginava não é muito diferente do projeto de Maquiavel. Se você for ver, Maquiavel não era um defensor da ditadura ou da tirania, não, ele era defensor do que seria o modelo do governo constitucional dos Estados Unidos, mas não o modelo que foi implantado em 1776, e sim o modelo de hoje, quer dizer, sociedade totalmente administrada, onde todos estariam submetidos a uma multidão de regulamentos que controlariam absolutamente tudo e que os próprios governantes também não teriam, como é que se diz, a liberdade total que teriam um tirano, porque eles também estariam sempre sob o temor das leis, tá certo? Então, este é o modelo que está sendo levado à prática hoje. Então, nós temos esses dois grandes antecessores, o Maquiavel e Kant. E se nós não nos livrarmos dele e não nos livrarmos dos efeitos residuais da sua filosofia na cultura contemporânea, jamais nós nos livraremos do império do politicamente correto, da sociedade administrada e dessa utopia globalista e tudo mais. Quer dizer, este que é o problema. Agora, quando nós vemos qual é a noção do ser humano individual em Kant, onde por um lado ele preza a liberdade, mas nega que possamos conhecer o em si do ser humano, portanto a sua essência de ser livre, tá certo? E acaba reduzindo tudo a uma aparência fenomênica, eu digo, mas então que liberdade é esta? Tudo isso não faz o menor sentido. Tá certo? Então, agora mesmo eu estava conversando com o Alessandro e também tem uma pergunta. Por que Kant faz tudo isso? O que ele está querendo com tudo isso? O que ele queria é depreciar a possibilidade do conhecimento humano para exaltar uma coisa que ele chamava de fé. Mas o que ele entendia por fé? Fé, ele é uma coisa que nós podemos pensar, é aquilo que nós sabemos, entre aspas, de algo que nós podemos pensar, mas não podemos conhecer. Tá certo? E, embora você nada possa conhecer a respeito do objeto da fé, você é obrigado a ter fé porque é um imperativo categórico e porque isto faz parte da nossa constituição humana. Então, como estava observando agora mesmo o Alessandro, ele diz que nós temos a obrigação de crer num Deus supostamente onipotente que não pode sequer falar conosco e não pode sequer infundir em nós a capacidade de conhecer as coisas em si. Quer dizer, é uma coisa tão absurda, tão inconsistente, que chega a depor contra a inteligência humana o fato de que tantas gerações tenham levado esse sujeito a sério. Quando, evidentemente, tudo isso aí, vamos dizer, é uma espécie de pegadinha, né, utópica, quer dizer, ele é mais um Karl Marx, ou mais um Maquiavel, inventando um modelo de humanidade, tá certo? E decretando o que nós podemos conhecer e o que não podemos conhecer. Em compensação, vamos dizer, da limitação do conhecimento humano, tal como ele o descreve, ele diz que nós podemos criar, através da ciência, um mundo cognitivo que não corresponde necessariamente à realidade externa, às coisas em si, mas que é, entre aspas, válido. Então, em grande parte, todo o projeto da ciência moderna é profundamente afetado por isso. Ou seja, é um mundo onde não se conhece propriamente nada, mas onde se pode manipular tudo e obter certos efeitos. Nós sabemos que em todas as faculdades de ciência e tecnologia do Brasil, pelo menos, as pessoas acreditam piamente, mas assim como crianças, quer dizer, que a funcionalidade técnica de uma lei científica qualquer é prova da veracidade dela. E se você pode produzir certos efeitos, fica provado que aquilo é verdadeiro. Não. Um efeito verdadeiro pode ter milhões de explicações diferentes. Basta você produzir, vamos dizer, o encadeamento de causa e efeito, um determinado encadeamento de causa e efeito, e o efeito se produzirá. O que não quer dizer que você tenha realmente compreendido todo o mecanismo. Por exemplo, uma doença qualquer, ela pode ter muitas linhas causais diferentes. Se você dominar uma delas, você produz a doença. É a coisa mais simples do mundo. Então, isso quer dizer que nenhuma aplicação tecnológica jamais prova lei científica alguma. Precisa muito mais do que aplicação tecnológica para isso. Então, a própria noção
de que a aplicabilidade técnica é prova da veracidade de uma lei, já é um critério que vem até do pragmatismo. Quer dizer, o que você consegue fazer, né? A veracidade de uma coisa não consiste em você conhecer o que ela é, mas naquilo que você consegue fazer com ela, a utilidade que você consegue dar para ela. Isso aí já é também, vamos dizer, um filhote remoto do kantismo. Ou seja, não podemos conhecer o que são as coisas em si, mas podemos produzir um conhecimento científico válido. Ele não diz verdadeiro, mas válido. Válido quer dizer que funciona. Então, do mesmo modo, o ser humano, eu decreto que eu não posso conhecer a interioridade dele, eu não posso saber o que ele é por dentro, só posso conhecer a sua aparência. Ou seja, através da aparência, das palavras, dos gestos, etc., etc., eu capto o quê? Não a interioridade dele verdadeira, mas uma outra aparência. E essa aparência é a aparência de um ser humano livre, que é só livre em aparência. Tá certo? Então, como fazer de uma liberdade que é somente aparente, vamos dizer, um valor organizador da sociedade? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, ou por trás das aparências eu capto uma interioridade real, ou seja, eu percebo que uma pessoa é um eu consciente, autocriador, tanto quanto eu, e digo, esta é a essência humana, isto é o que o ser humano é em si mesmo. Não apenas para mim, não apenas na sua aparência, mas para si mesmo e em si mesmo. Tá certo? E isto é exatamente o que o distingue dos animais, que embora pensem, embora tenham às vezes até as mesmas categorias de pensamento e de percepção que nós, animais percebem espaço e tempo, percebem causa e efeito, percebem essas mesmas coisas, isso o diferencia dos animais para muito além do mero pensamento ou das categorias do pensamento. Então, alguém lembrou, acho que foi o Fábio Salgado de Carvalho, disse, não, mas o Kant dele dizia que nós podemos nos compreender uns aos outros, ou seja, através dos sinais externos eu posso apreender o que as pessoas estão pensando por dentro, porque nós todos pensamos com as mesmas categorias de pensamento. Então, as categorias são universais, então podemos nos entender graças a elas. Mas isso é um absurdo, assim, é inaceitável até como trabalho de ginásio, porque se as categorias são universalmente as mesmas, elas nada podem me informar sobre o pensamento de um indivíduo em particular. As regras da gramática também são universais, as categorias da gramática são universais. Isso quer dizer que, porque as regras da gramática são universais, eu posso entender o que cada pessoa está falando, somente aplicando essas regras? Isso é inteiramente absurdo. Quer dizer, de uma regra universal, o próprio Kant diria isso em outra parte, mas que de uma regra universal você não pode deduzir nenhum fato em particular. Ora, o que uma pessoa está pensando, querendo me comunicar, é um fato particular de um certo momento e ele não pode ser deduzido em nenhuma categoria universal. O sujeito que diz A e que diz o contrário de A, os dois estão usando as mesmas categorias universais. Portanto, dessas categorias, eu não posso deduzir se o nego disse A ou o contrário de A. Quer dizer, é uma coisa tão boboca que não mereceria nem mesmo atenção. Existem muitas coisas bobocas em Kant, camufladas por trás, vamos dizer, de um pensamento muito intrincado, de um vocabulário muito especializado, muito fino, que ele foi desenvolvendo para isso, e um vocabulário tanto mais fino, quanto mais absurdo o que ele quer dizer. Porque, em princípio, vamos dizer, toda e qualquer tese filosófica, por mais complicada que seja, ela tem que poder ser exemplificada com fatos concretos, perceptíveis ao ser humano. Se não há exemplos concretos, se a regra só pode ser compreendida na linguagem da própria regra, então ela não está dizendo nada. Se não há exemplificações, né? Então, é exatamente o contrário daquilo que, da perspectiva que a gente vê, por exemplo, em Platão ou no próprio Mário Ferreira dos Santos, onde os princípios mais gerais que são conhecidos, por exemplo, imediatamente, quase que instintivamente pelo ser humano, como princípio de identidade, de antecedente e consequente, etc., etc., eles sendo universais, eles se manifestam tais e quais em qualquer série de fatos que você observe. Ele dá o exemplo, até tem uma gravação dele esplêndida no YouTube,
onde ele explica, por exemplo, a relação de antecedente e consequente. Né? Você entende, para usar a formulação dele, o antecedente só é antecedente do consequente formalmente, mas o consequente é consequente do antecedente formal e materialmente. Agora eu vou explicar o que isso quer dizer. Você tem que pai e filho. O pai só passa a ser materialmente pai do filho quando o filho nasce. Antes ele só é formalmente. Mas o filho, a partir do momento que nasce, ele é filho formalmente e materialmente. Portanto, não tem como você nivelar antecedente e consequente. Existe uma relação hierárquica necessária. Tá certo? Onde a antecedência do antecedente só se materializa a partir da existência do consequente. E não antes. Né? Então, isso aqui é uma regra abstrata, mas isso se verifica em qualquer exemplo que você queira. Na relação dos seres humanos como das tartarugas. Ou em qualquer processo temporal. Mais ainda, até na antecedência, que não é temporal, mas é meramente lógica. Tá certo? Então, você tem milhões de exemplos. Então, uma vez que você explicou isso na linguagem mais abstrata e universal possível, você pode exemplificar com casos concretos, compreensíveis a qualquer pessoa. Se não é possível fazer isto, então é o seguinte, o filósofo, eu conheci um sujeito que era um filósofo estruturalista dos anos 60, que ninguém entendia uma só palavra da aula dele, e quando você pedia explicações, ele respondia o seguinte: eu não desço do meu universo semântico. Este é o problema do Kant. Ele não desce do seu universo semântico. Portanto, o que ele está dizendo só vale dentro do seu universo semântico e não vale para este mundo no qual nós estamos. Isso aqui é um teste, vamos dizer, que muitas filosofias não passam. Quer dizer, se não existe uma exemplificação, tá certo? No mundo concreto, acessível, sensível, então o sujeito não está falando de nada, ele está falando de algo que só vale no universo semântico dele. Então, tá, você não desce do seu universo semântico e quem me obriga a entrar nele, se eu não quiser? Né? O seu universo semântico não passa daquilo que está acontecendo na sua cabeça. O seu universo semântico é puramente subjetivo. Na medida em que ele não está aberto a uma relação com as coisas em torno, ele é puramente subjetivo. E a filosofia do Kant é inteira assim. É quase impossível você explicá-la em termos que não sejam o vocabulário de Kant. Tem o famoso livro do Roger Verneau, o vocabulário de Kant. E você passa um tempão para aprender aquilo, e na hora que você aprendeu, você entrou dentro do universo semântico de Kant. Isso basta para você tirar um mestrado, ter um doutorado, etc, etc. Mas, o que isso pode ter a ver com a vida real? Isso tem algo a ver com a vida real, sim. Isso é a fórmula do projeto utópico da sociedade inteiramente racional e administrada. Esta é a relação dele com a realidade. Ou seja, não é uma relação de um juízo de realidade que afirma algo sobre o universo existente. É a relação de um plano utópico a interferir na realidade no futuro. Então, entendemos o truque todo da filosofia de Kant. Quis embarcar todo mundo num projeto utópico, onde o futuro seria o reino da razão, tá certo? E a existência de todas as gerações anteriores funcionaria quase como se fosse uma evolução animal, mas ele não acreditava em evolução animal, quase como se fosse uma evolução animal destinada a criar este mundo utópico, totalmente racional, que seria o substitutivo histórico do céu e do inferno abolidos. Este é o projeto kantiano. Né? E feito com uma complexidade e com uma elegância, tá certo? Que você entra naquilo e você não consegue mais sair. Quer dizer, você entra no universo semântico do cara e não consegue sair. Então significa o seguinte: isso tem que ser rejeitado 100% de cara. Né? Dizer, eu não quero isto, você está me enganando. Né? Você está mentindo. Tá certo? Então, Kant, nesse sentido, é muito pior do que Karl Marx. Você vê que de Kant e de Marx saíram, de Kant e de Hegel saíram as duas linhas revolucionárias, o positivismo e o comunismo. E dessas duas, o comunismo fracassa, mas o positivismo continua dando certo.
Não porque ele coincida com a realidade, tá certo? Mas porque ele adquiriu prestígio científico. 90% da linguagem científica hoje em dia é kantiana. Ela não se refere a coisas reais, tá certo? Mas a esquemas inventados, a modelos. Por exemplo, outro dia alguém me perguntou do cognitivismo. Falou, o que é certo o cognitivismo? Eu acho que tem um certo valor, tá certo? Por exemplo, na obra do Jean Piaget, com a condição de que você reconheça que modelos computacionais são apenas analogias. Eles não podem ser a explicação dos processos cognitivos, porque são apenas uma analogia. Assim como você não pode explicar uma coisa simplesmente desenhando-a. Se você faz um modelo da coisa, é um modelo resumido, simplificado. Bom, o modelo pode ter uma finalidade heurística, ou seja, quando você vê um modelo simplificado, você entende a coisa melhor. Não porque o modelo esteja explicando, mas porque o modelo simplificou e tornou mais fácil o seu raciocínio. Mas isso não quer dizer que o modelo contenha a explicação. Então, onde quer que você veja modelos de qualquer coisa, você não tem uma explicação. Você tem apenas um instrumento heurístico para te facilitar a percepção de certas relações que, na realidade bruta, não apareciam tão claramente. Mas não quer dizer nem mesmo que essas relações sejam a explicação. Ou seja, o modelo serve para sugerir hipóteses. E depois das hipóteses, bom, aí que começa o estudo. Você percebeu certas analogias, certas relações, etc. Bom, agora nós vamos ter que separar de todo este conjunto de ideias que o modelo me sugeriu, nós vamos ter que descobrir quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Então, o modelo é o começo da investigação científica e não o final, não a sua explicação. Se o pessoal cognitivista reconhecesse isso, então teríamos que reconhecer que eles têm razão, teríamos que admitir que eles têm razão. O modelo pode ser útil nesse sentido. Mas se você oferece um modelo em lugar da explicação, então você está com treta. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.